Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Italo Luick e você está no canal da Informática Avançada. E hoje eu vou falar sobre um tema pesado, né? Vamos falar um pouquinho sobre biologia, né? Vamos falar sobre os homens que são doadores de esperma, né? Bom, basicamente, em relação à biomedicina, à biologia um pouco mais avançada, está surgindo um novo conceito sobre doador, né? De esperma, de material genético para que mulheres possam fazer fecundação, né, e possam ter filhos, né? Bom, uma das coisas assim que ninguém falou é como que funciona essa indústria, como é que é e o que pode acontecer em relação aos impactos sociais daqui a alguns anos, né? Bom, primeira coisa eu vou falar sobre a minha opinião sobre o que eu acho. Em teoria, pela genética, eu acho muito aconselhável para casais que têm bastante problema de fertilidade. Entendeu? Pode acontecer, às vezes a mulher infértil, às vezes o homem infértil, pode acontecer, e isso pode acontecer, né, principalmente com o material genético do próprio homem em relação da sua esposa, né, do próprio casal, ou com doadores de terceiros, entendeu? De uma forma mais neutra. Mas isso em relação à famosa inseminação artificial, ela é bastante cara ainda, não é qualquer pessoa pode fazer, né? E eu vou te contar umas coisas que não estão contando, né, sobre isso. Né? Bom, primeira coisa, né? Quais são os pré-requisitos, né, de se fazer uma inseminação artificial, né? Basicamente, você precisa o material genético do doador, né? Pode ser o homem, geralmente que é o cônjuge, né? O casal, né? O marido, né? E você vai precisar em relação ao receptor, né? Que é a mulher, a sua esposa ou outra mulher. Entendeu? De uma forma mais neutra, como todo mundo sabe, a inseminação artificial ela é muito importante em relação àqueles casais que têm problema de infertilidade, entendeu? E uma coisa que o pessoal não sabe, a inseminação artificial, por ser um método muito mais relativamente preciso, as chances de ter, como é que se diz, de nascer bebês gêmeos é muito maior, entendeu? Então eu já vi, não é tão raro você ver casos que, ou casais que acabaram fazendo inseminação artificial e tiveram aí 2 bebês, 3 bebês, entendeu? Isso é muito mais comum do que em relação ao método de concepção dos bebês naturais, entendeu? Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre o adendo que o pessoal esqueceu de falar sobre, né, das mulheres que querem tecnicamente ser mães solteiras e querem fazer uma inseminação artificial, né? Que é isso que é o ponto exato desse vídeo. Entendeu? Nada contra, em teoria, das mulheres fazerem isso, né? Se ela quiser fazer uma inseminação artificial, né? Não tô realmente retirando o poder das mulheres serem mães, né? Mas, né, o mais importante os mais traidores são os homens que dão aleatoriamente o seu material genético para ganhar dinheiro, ou o cara não conseguiu ter esposa, ou o cara realmente não quer ter filho de forma tradicional, fica dando de presente para mulheres ficarem se reproduzindo aí aleatoriamente. Por quê? Né? Não que eu tô dizendo de uma forma assim um pouco mais neutra, né? Então os caras estão facilitando a vida das mulheres para terem filhos a moda Bangu, entendeu? Você não sabe aleatoriamente como é que essa mulher vai ter filho. O mais comum que eu tô vendo é no sentido assim, da mulher querer ser mãe solteira. Eu tô vendo muito um novo movimento em relação das mulheres, no sentido do método homossexual. De duas mulheres querendo ter métodos de inseminação artificial e para ela poderem gerarem filhos usando esperma alheio de um homem, entendeu? Né? Esse que é o mais pesado, entendeu? Por quê? Eu vou ser bem honesto, entendeu? Na minha opinião, em teoria, não tem nenhum tipo de problema, entendeu? Mas na prática, na minha convenção, eu acho que é uma puta de uma sacanagem. Primeiro que em relação à distribuição sexual normal, são menos duas mulheres a mais em relação a parte da ajuda em relação a crescer a taxa de natalidade, que não vai ter tecnicamente uma relação sexual com parteiro normal, né? A ideia de manter casais no sentido de, por exemplo, você precisa para criança um pai, uma mãe
e o filhinho, né, para você ter uma família feliz, entendeu? Então você vê o Estado aí emancipando basicamente a destruição das famílias, entendeu? Eu vou ser bem honesto, né? Esse negócio de lance de família não tradicional, eu não sou muito fã porque o progressismo e aí o globalismo tá vindo aí com força tudo para poder destruir o mundo. Vamos falar a verdade, entendeu? O pessoal fica falando assim, é puxar saco, a medicina está avançando, essas coisas, tá avançando. Só que o pessoal não contou também que muitas mulheres vão sofrer muito e vão tomar na cabeça. Por quê? Chega uma certa idade que a menopausa bate, entendeu? O corpo não tá mais em dia, a saúde não tá mais nessas coisas. E elas vão fazer inseminação artificial e não vai funcionar, porque o óvulo não vai segurar, porque não tem basicamente fertilidade para gerar filhos, entendeu? Porque a taxa de fertilidade em relação às mulheres é em relação à jovialidade, né? Que é dos 15 é o mínimo em relação de idade. Eu tô falando 15 no sentido biológico do corpo humano, não é no sentido assim para incentivar o pessoal a ter filho, né? Que é dos 15 até os 30 anos estourando, entendeu? Né? Que é a faixa em relação a que a jovialidade, a fertilidade da mulher tem dia. Dos 30 para 40 é a idade em relação à decadência, que já começa em relação à menopausa, a mulher já está mais velha, e isso depende do sentido se a mulher estar com a saúde ok em dia e se não está muito acima do peso, porque isso na idade em relação aos 40, né, influencia, né? Em relação a uma gestação. Depois dos 50, já o negócio já descarrilhou. Entendeu, né? Então, tipo, eu já vi em relação a. Existem realmente casos de mulheres que conseguem engravidar na fase de 50 anos, mas não vão se iludindo. Não é uma coisa assim super normal, super comum, até mesmo a porcentagem é muito baixa. Entendeu? Mas isso não significa que não vai ter precisar ir a cuidar da saúde, uma taxa de reposição hormonal, entendeu? Aquela coisa de, pô, a ser mãe numa idade um pouco mais assim, que o pessoal não tá esperando ser mãe na casa dos 50, entendeu? Tem a parte um pouco social, tem, e boa parte mais do sentido de ser é mais biológica. O pessoal tá comendo muita tralha, muita porcaria, comida tá vindo com estrogênio, tá deixando as mulheres suadas. Tem muita mulher que toma muito hormônio, nem sabe, no sentido de pílula do dia seguinte da vida, que já tá em 2080 e não sabe. Entendeu? Aí, tipo, outras coisas, né? Tem mulher que vai pra academia, toma muita bomba, e tem muita bomba que tem coisa hormonal, ela não sabe, entendeu? Então ela vai começar no sentido assim, se estragando e não sabe, né? Então, até mesmo normal, se você tecnicamente tá cuidando da sua saúde, você pode estar comendo alguma coisa, ou tá ingerindo coisa no seu corpo que pode estar detonando você não sabe, até mesmo para os homens, entendeu? Então, por exemplo, essas soja da vida, por favor, quando você vê uma coisa derivado de soja, você vê muita coisa com soja e é de milho, com soja transgênico, amiguinho, você corre, porque isso é bomba. Entendeu? É bomba que destrói você. Essa merda tem muito estrogênio, tem muito hormônio feminino. O que acontece com o estrogênio nos homens e nas mulheres? De forma mais simples. O estrogênio no homem deixa o homem aviadado, entendeu? Eu vou dizer um português bem mais claro para você entender, entendeu? O homem vai ficar mais assim, cor de rosa, entendeu? O cara não vai ter masculinidade, virilidade, entendeu? Então o cara vai virar uma mocinha, vai ficar muito delicado. E as mulheres, nas mulheres é muito mais pesado, né? Continua a mesma coisa em relação, né? Por exemplo, a mulher já tem estrogênio, então se você aumentar mais estrogênio, vai piorar, entendeu? Então, por exemplo, as mulheres vão ficar um pouco mais promíscuas, entendeu? De uma forma mais natural e biológica. Entendeu? E até mais, outra coisa que você não parou pra pensar, que vai dar também fertilidade nas mulheres. Vai desregular ciclo menstrual, tudo aquilo que você conhece. Entendeu? Vai ficar zoado do mesmo jeito, entendeu? E sem falar que o problema das mulheres não é só o problema do ciclo menstrual alterado. O hormônio nas mulheres zoado é igual a parte psicológica zoada e a parte mental zoada. Então, por exemplo, você já reparou que as mulheres modernas têm uma personalidade muito difícil, entendeu? Então, por que você acha que será, né? Essas comidas aí batizadas do século XXI, industrializadas da vida. Aí vamos voltar em relação sobre os nossos doadores, né? Os nossos homens, né, que estão fazendo desserviço à sociedade em ceder o seu material genético, ao mesmo tempo vender, né? Para poder, em relação, ajudar umas capivarinhas aí a ter filho.
vamos ser sinceros, né? Minha opinião pessoal. Se você é um homem e você fez isso, eu acho que assim, você está fazendo um grande de serviço à sociedade. Uma coisa é, eu já vi alguns casos assim, mas são casos bem específicos. O cara tem algum tipo de problema assim de fertilidade, aí o cara extrai no sentido assim, deixa o material genético dele conservado para a própria esposa dele ter filhos dele. Aí é um caso totalmente à parte, mas não a moda Bangu, como eu estava explicando antes, né? E tem outra coisa muito importante para poder falar, né? Que eu estava vendo em relação a algumas mulheres sobre a seletividade sobre algumas características de alguns homens que elas queriam, entendeu? Então, tipo, eu vi, vou ser honesto, uma forma que o pessoal até que colocou de uma forma mais assim pesada. Então a mulher ela escolhia o material de um doador e ela queria as características do filho assim basicamente. Branco, loirinho, de olho azul, com aquele cabelo fininho, entendeu? Aquelas características mais claras, né? Eu vou ser bem honesto, eu não vou dizer assim, existe alguma coisa em relação ao preconceito, ao racismo, mas a gente sabe em relação na sociedade, no sentido, né, que as mulheres estão escolhendo esse sentido assim, um clareamento nos filhos, porque não é aquela coisa que os brancos têm a privilégio na sociedade. É meio assim, não sei o que, já que eu vou ter filho, vamos dar uma clareada para tipo, que o meu filho não tenha problemas e tenha algum tipo de privilégio social, né? Não que eu tô dizendo assim, porque os brancos tem a privilégio social, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, entendeu? Então subiu uma pauta que o pessoal tá falando, as mulheres estavam sendo racistas porque elas estavam escolhendo branco e elas estavam escolhendo os negros, entendeu? Cara, eu acho que isso, as características genéticas não tem nenhum problema, porque tinha mulher também que estava escolhendo descendente asiático, o guri virar inteligente, aquela coisa toda, entendeu? Então, mas isso é uma questão apenas de gosto, mas claro, a gente não pode ficar vendo assim, né? Sobre esquecer em relação sobre o ponto social sobre em relação a essas escolhas, que isso também pode influenciar as outras mulheres normais. Imagina se tecnicamente todas as mulheres quisessem, tipo, homem que poderia dar essas características genéticas. Então só homem branquinho de olho azul esse tá bem, entendeu? Mas não é bem assim que funciona. E também tem a parte de. Não é matemática, mas se você for fazer realmente ao pé da letra esse cálculo em relação sobre a escolha de branco, negro, pardo que vai ter filho, vai dar muito mais porque, vou dar exemplo, os brasileiros são um povo bastante miscigenado. Então, como o pessoal diz aqui, é um samba do crioulo doido. Você tem desde aquela pessoa mais branquinha, aí você vem um pardo, aí você vem negro, e tem aquele negro mais fechado, tem um mulato, tem o pessoal que é meio que café com leite, entendeu? Leva na boa, tá? Então, tipo, não precisa ficar, né? Nossa, não sei o que. O pessoal tá fazendo o inverso do MC Gorila. Enquanto o MC Gorila quer escurecer a família do pessoal, esse pessoal aí, as mulheres, ela quer dar uma clareada, entendeu, né? É só isso, galerinha. Tchau e fui!